Amados irmãos, amada Igreja do Senhor, a Igreja Invisível de Cristo. Graças ao Senhor Jesus Cristo, mais um dia podemos nos debruçar na palavra dEle. Nós glorificamos o nome dEle porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós agradecemos muito ao Senhor pelo simples fato de poder ler um pouco da palavra de Deus, poder meditar um pouco sobre as verdades do Evangelho e poder ouvir um pouco aquilo que Ele tem para falar nos nossos corações. Que o Senhor Jesus ele seja a verdade dentro do teu coração, seja a verdade no contexto que você está inserido, que você, como agente, seja esse instrumento do Senhor para a salvação, para a honra, para transmitir graça àqueles que estão ouvindo. Meus irmãos, ainda nesse contexto que estamos vivendo em relação ao Covid-19, essa pandemia que tem assolado muito a nossa situação econômica, a nossa situação na saúde, a nossa vida social. Infelizmente, nós estamos isolados, nós temos que ficar isolados para poder, dessa forma, como eu falei anteriormente, amar os nossos irmãos. É necessário que possamos ficar aqui, dentro das nossas casas, da nossa residência, quem sabe trabalhando dessa forma, aqueles irmãos que precisam trabalhar fora, que ainda está em funcionamento, que a gente possa estar orando por eles, que eles se sintam fortalecidos. Nós sabemos o quanto é necessário, irmãos, entendermos que esse momento é o momento que Deus separou para a gente. Deus separou na sua infinita sabedoria, na sua infinita e na sua soberania. Ele separou esse momento para que hoje nós estivéssemos aqui e nós sabemos que Ele sim é verdadeiro para cumprir todas as promessas, para cumprir tudo que Ele falou e para fazer com que nós nos pareçamos mais ainda com Jesus Cristo em caráter, que a gente possa ver esse momento como um momento que Ele está separando para o nosso coração, para a nossa vida em conjunto, como igreja, como família, como cristãos, servos dEle, para a gente poder dessa forma testemunhar sobre a esperança que vem dEle, sobre a confiança que temos nele, sobre a fé que temos nele e poder deixar isso latente para que todas as pessoas possam observar o quanto esse Deus é maravilhoso. Ele vai usar a sua vida, porque você é o instrumento que Ele escolheu para que isso possa ser propagado aqui nessa terra. Eu peço aos irmãos para que nós possamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 6. Você pode dar pausa no vídeo aí e eu vou começar lendo, para você procurar. Vou começar lendo agora. Humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nós cremos nisso, nós cremos na palavra de Deus. Eu não vou me alongar tanto ao meditar dessas verdades aqui, porque são inúmeras, mas eu quero poder ressaltar alguns pontos que são verdades para você. Principalmente esse findar onde Deus ele quer moldar o teu caráter. Que é exatamente o que está descrito aqui no versículo 10. Que tudo isso que Ele nos pediu, requereu aos nossos corações, é para que a gente, em meio a esse sofrimento, a gente possa ser aperfeiçoado, ser firmado, ser forte e ser fundamentado nele. É importante nós entendermos que tudo isso que está acontecendo, todas essas questões que estão dentro do nosso contexto, seja social, seja econômico, seja de saúde, eles têm propósitos que Cristo Jesus
determinou para que isso pudesse acontecer. Nós cremos nisso porque Jesus Cristo nunca mentiu ao nos falar que no mundo nós iríamos ter aflições, mas que pelo fato de ele ter vencido o mundo, nós deveríamos ter bom ânimo. E é por isso mesmo que nós devemos ter, porque Cristo venceu tudo. Qualquer barreira, qualquer obstáculo, Cristo já venceu. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele pede para que a gente possa se revertir dessa humildade. Ele pede que a gente possa deixar para trás toda a nossa soberba. Por quê? Porque às vezes a soberba, ela cega os nossos olhos. Às vezes não. Todas as vezes ela cega os nossos olhos para o nosso mérito. A gente não pensa mais nos outros. A gente pensa naquilo que é nosso. Nosso egoísmo. A gente esquece as outras pessoas. Então a gente deve ter humildade. Sendo soberbo nessa situação que nós nos encontramos hoje é o quê? É a gente não pensar que tem pessoas de risco dentro da nossa casa. A gente trazer uma doença, ser infectado. Meus irmãos, quem sabe você seja forte o suficiente para poder sair lá na rua. Mas nós entendemos que dessa forma não é a maneira correta de ser feito. Porque precisamos cuidar um dos outros. Então, tendo humildade nesse ponto, a gente fica em casa, a gente faz as nossas asepsia da melhor forma possível. A gente precisa estar falando sobre essas coisas, irmãos, porque é necessário. O contexto que a gente está vivendo, é necessário que a gente fique lembrando isso, porque Deus quer que nós sejamos prudentes. Ele quer que nós tenhamos sabedoria e inteligência, porque nós somos agentes dessa paz. Nós somos pessoas que vão levar a tranquilidade, o ponto de equilíbrio, o porto seguro para essas pessoas. Nós somos agentes dele, nós somos servos dele. Meus irmãos, devemos nos humilhar diante da mão poderosa de Deus. Nós devemos assumir que nós precisamos dessa graça. Precisamos entender que nós não temos mérito algum sobre nada e que nós precisamos dessa graça. Precisamos assumir que a mão poderosa é somente de Deus. Não há nada nesse mundo que pode nos sustentar, pode sustentar o mundo, todas as pessoas, tudo o que acontece, a economia, a saúde, a vida social, qualquer coisa, quem sustenta é Deus na palma da sua mão. Ele sustenta e controla tudo. Não existiu um momento na história em que Deus não estava no controle de todas as situações. E Ele usou dessas maravilhas dele, da sua permissão, para que pessoas, para que momentos na história, a sua glória fosse manifestada. Nós sabemos que isso acontece. E não vai ser diferente nesse momento, meus irmãos. É necessário que tudo isso que nós estamos sentindo, de ansiedade, de pânico, de medo, a gente lance aí. Lembra o que ele disse. Lembra o que Cristo nos disse. Que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, Ele venceu também o pecado, Ele venceu também a morte, Ele venceu tudo, meus irmãos. E Ele levará sobre Ele essas ansiedades, esses fardos que têm assolado o nosso coração. Porque Ele nos deu essa promessa. Ele nos fez entender que nós devemos entregar as nossas vidas, os nossos anseios, nossos medos, aquilo que tem deixado nosso coração em pânico diante dele. Porque Ele vai fazer a obra no nosso coração, meus irmãos. Nós devemos ser vigilantes em relação a isso. Nós não devemos ouvir a voz do diabo, mas nós devemos correr dele. Fazer como José fez. Correr da tentação. Sair de perto daquilo que te vê, onde a gente está vendo que o diabo está atuando. Nós precisamos ser vigilantes nesse ponto. Nós precisamos vigiar e orar, porque foi isso que Cristo, uma das últimas coisas que Cristo nos aconselhou antes da morte dele naquela cruz, foi que devemos vigiar e orar, porque nós não temos força suficiente para ficar em pé. Nós precisamos dele, meus irmãos. Precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos da ação do Espírito Santo. Precisamos do amor do Pai. E nós não temos essas coisas por mérito do nosso coração, das nossas ações. Por graça dele. E Ele te dá a oportunidade hoje de tomar posse dessas coisas. Desses atributos que Ele está comunicando ao seu coração.
as suas ações. Existem poucas coisas que nós podemos tomar posse. A gente acaba olhando essa frase como se fosse algo que é errado. Mas tem coisas que Ele, por sua graça, comunicou a nós. Não é porque de algumas formas são usadas, isso é usado de maneira incorreta, que nós não vamos pegar as coisas que Deus nos deu como bênção e fazer com que isso seja revertido. Eu posso mudar esse tomar posse como revertir, como ele mesmo fala na sua carta aos Colossenses, nos revertir da nossa eleição, nos revertir e vestir da nossa salvação, que é a santificação de andar cada passo honrando a Ele. Todas essas coisas nós sabemos que nós temos feito para o nosso Deus. Entenda, por último, que em meio ao sofrimento, em meio à angústia, Ele quer mostrar essas coisas que eu falei logo no começo. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer moldar o teu caráter. Ele quer mudar o teu coração. Ele quer moldar a tua vida. Veja por esse ângulo de que você pode ser muito melhor. Que nesse momento que você tem família, de oração, vocês possam estar cada vez mais unidos. Veja desse lado, desse aspecto. Veja que Deus pode fazer coisas maravilhosas, dando essa oportunidade a você. Uma frase eu vi de um cantor que é teólogo também, que ele diz que as máscaras vão cair. Aqueles que dizem que não tem tempo para orar, porque está trabalhando, está estudando. Agora tem tempo. Se você não está fazendo nada disso, porque você não tem compromisso com o Senhor. Então, mude seu coração, converta-se do mau caminho. Como Jesus disse para Pedro, o diabo está pronto para te peneirar. Ele, como a gente acabou de ler aqui na carta de Pedro, ele está a derredor, como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. E vocês sabem quem são os alvos mais fáceis. Então, se converta desse seu mau caminho, volte-se a Cristo e veja que Ele vai cuidar de você. Amém, meu irmão? Vamos orar, vamos glorificar o Senhor por essa palavra. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua incrível palavra, porque nós temos a oportunidade de ler a Tua palavra, de entender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ao nosso coração, nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Que venha, Deus, falar a coisa ao nosso coração. Que essa palavra, Deus, faça morada, que possamos entender mais sobre Ti. Nos ajude nesse momento de agonia e que nós possamos, Deus, lançar nossas ansiedades no Teu trono. É isso que eu peço, agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Até mais, irmão.